6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. I have one thing to say to those non-believers. Don't ever underestimate the heart of a champion. I'm a bucket, and I just need to stay confident in myself. Kevin Porter Jr. milking the clock, isoing up top. Now working on Neto. He'll dance, he'll step, he'll shoot, and he hits it at the buzzer. No time left, and the Rockets have won the game. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo ao Space City BR, o seu primeiro podcast brasileiro sobre o Houston Rockets. Aqui quem fala é o seu apresentador Matheus Sampaio, ADM da página @SpaceCityBR no Twitter. No episódio de hoje, a nossa estreia, contaremos com a presença do meu xará e amigo Matheus Junqueira, o ADM da página Sofredores de Houston, e falaremos sobre os principais prospectos desse draft que todos estamos ansiosíssimos. Eu tô extremamente ansioso. Eu durmo, eu acordo, eu passo meu dia pensando no draft, passo meu dia pensando na lottery. Eu já não aguento mais, cara. Eu tô completamente ansioso. E você, Matheus, como é que você tá pra esse draft? Como estão seus ânimos? E aí, galera? Então, cara, eu tô ansioso, tenho algumas expectativas sobre esse draft, expectativas também sobre o Rockets, né? Das próximas mudanças que vão acontecer, o pessoal novo que vai chegar. Esse draft não é tão forte quanto o outro, né, o anterior, mas promete também muita coisa. Tem muita, é mais incerto, né? O último foi assim mais preciso, né? Você já sabia, a gente teve lá Já tinha os nomes mais certos, né? teve o sorteio, a gente já sabia quem iria pra cá, praticamente. Agora, mesmo se vier sorteio agora, a gente também vai ter dúvida. Então, tô ansioso também, cara. Inclusive, acho que é uma coisa que a gente pode até já adiantar de agora. O draft desse ano é uma coisa muito mais aberta. Ano passado a gente já tinha praticamente unânimo que era o Cade Cunningham, que ia ser a escolha número 1, e o Jalen Green e o Evan Mobley ali em segundo ou terceiro, né? Esse ano tá tudo muito mais aberto. Mas então, continuando, como hoje é o primeiro episódio, nosso episódio de estreia, antes de ir diretamente ao ponto, eu queria fazer uma coisa aqui descontraída com o Matheus. A gente vai se apresentar para vocês rapidamente, eu aqui como anfitrião, falar um pouquinho de mim para vocês. Eu me chamo Matheus Sampaio, eu tenho 22 anos, no dia do draft eu já vou ter 23, eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu imagino que se você não for do Rio, você provavelmente vai saber que a gente é do Rio, né? Porque Pois é, porque o sotaque do Rio de Janeiro é inconfundível. Mas enfim, a minha história com o Rockets, é um pouquinho engraçada, mas é bem simples também. Eu me apaixonei pela franquia jogando NBA Live 2007. Eu sempre fui muito apaixonado por espaço, por OVNI, alienígena, foguete. Tudo muito por causa de Star Wars. Eu sou muito fã até hoje de Star Wars, e Star Wars, pra quem conhece, é aquela coisa, é todo mundo fantasioso no espaço e tal. Quando eu era criança, na minha escola, tinha um parquinho que ficava eu e meu amigo o recreio inteiro, brincando, dizendo que era uma nave espacial, tinha um volante. A gente cismava que aquilo ali era uma nave espacial. Então, meio que quando eu fui jogar NBA Live 2007, tinha um time chamado Rockets Isso aí. e tinha um foguete. Eu sabia que o Rockets era foguete, aí eu fui jogar com aquele time. Só por causa do nome. Nessa época tinha o Ming e o T-Mac no time. Pô, era demais, E, mano. pô, Era time. tinha aquele chinês gigantesco e era maravilhoso. Hum, Eu só tocava a bola pra ele e ele fazia tudo. Ele acertava todas as bolas. Era maravilhoso, cara. O Yao Ming, pô, não tem jeito. Nunca, Não tem como. eu só joguei com ele no 2K, né, mano? Que aí, pô, o cara é embaçado no 2K também. No live, não sei dizer. Pô, era da hora, mano. Era muito bom. Naquela época era muito bom. Com certeza. Mas aí passaram alguns anos, eu fiquei. Até aí eu não tenho assistido nenhum jogo da NBA na minha vida. Nunca tinha visto nenhum jogo.
Aí passaram alguns anos, era 2013, 2014 mais ou menos. Eu fui pra casa de um amigo, ele me chamou pra jogar NBA 2K. Aí foi a primeira vez que eu joguei 2K. Naquela época o LeBron ainda tava no Miami Heat. Aí eu tava passando pelo Rockets, vi ali, caramba, tinha um barbudo ali. Ih, a história, não tem jeito. É, assim, tinha um barbudo. Aí, pô, vou jogar com esse barbudo aí, vamos ver qual é de barbudo. E aí não preciso falar mais nada, né? Não, Me apaixonei pelo barbudo e foi assim que tudo começou. mano. Tinha aquele uniforme azul do Rockets que a gente voltou a usar essa temporada, né? Aham. É, e foi isso. Aí eu comecei a ver todas as finais da NBA a partir daquele ano, todos aqueles Golden State Cavaliers, e eu via com meu pai. E era muito divertido, sabe? Então você começou tem um tempo já, pô. Você assiste. Não, mas eu assistia só as finais naquela época. Eu assisti o Rockets mesmo, eu comecei agora na temporada do Westbrook. Aham. Foi numa madrugada, quando eu vi que teve a troca do Westbrook pro Rockets, eu decidi, pô, eu tenho que ver isso de qualquer jeito, não O tem como acesso perder. à NBA aqui no Brasil é meio que recente, né? Não tem. Sim, bastante, né? É. Agora que o pessoal tem começado a assistir mais, Uhum. mais público. É. E que continue assim. É, com certeza, aumentar isso aí. Enfim. Mas e você? Como você começou a torcer pro Rockets? Cara, Qual a sua foi o história? seguinte, eu tenho um amigo de infância, assim, tipo, ele é muito meu amigo, entendeu? Muito mesmo, muito mesmo. O nome dele é Yuri. E ele me apresentou o basquete. Por quê? O pai dele é americano, entendeu? Aí o pai dele já tem aquele contato com o basquete desde criança, entendeu? Torcedor fanático, o pai dele, porra, muita gente boa. Torcedor fanático do Golden State. Eles dois são os únicos torcedores do Golden State que eu conheço que torcem pro Golden State antes do Curry ganhar o primeiro título, tá ligado? Caramba, Os caras são muito OG, entendeu? Não tem como. torcedor raiz. Torcedor raiz mesmo, tá ligado? Aí eu sempre ia na casa dele quando era mais novo, né? E como ele não ficava de madrugada pra ver o jogo, eles gravavam os jogos e via no dia seguinte, sabe? Quando o pai dele voltava, eles iam ver. E muitas vezes eu tava lá, porque eu ficava muito tempo na casa dele, entendeu? Era tipo aquela amizade real mesmo, tá ligado? Que eu ia na casa dele, ele ia na minha. Então muitas vezes eu tava na casa dele e eles iam ver o jogo. Eu via junto com eles. Aí eu acabei me apaixonando por basquete, não tinha decidido por quem torcer. Isso foi tipo, final de 2011 início de 2012. Tá, comecei a gostar de basquete mais ou menos nesse momento assim. Então eu tava sempre na casa dele, indo, vendo e tal, mas nunca tinha decidido por quem torcer, né? Só que depois de um tempo assim, vendo com eles, eu decidi tentar ver em casa. Isso em 2014. Eu decidi e falei assim, mano, vou começar a ver mais pra escolher um time pra torcer. Aí eu acabei decidindo escolher pelo James Harden e Dwight Howard, né, cara? Era uma dupla interessante, entendeu? Joguei muito com essa dupla no videogame. Exato, pô. Era um time bom, mano. Aí acabei, pô. Eu também tinha me apaixonado no James Harden porque ele tinha feito um jogo, tipo, absurdo, de, sei lá, 40 pontos, entendeu? O cara jogou muito, eu falei, putz, é pra ele que eu vou torcer. Aí eu entrei no Rockets por causa dele, acabei ficando pelo amor mesmo, pela franquia, porque o cara já foi embora. Pô, James Harden fazendo uma geração, né? Não tem como, tipo, como a NBA se popularizou muito recentemente, né? Você acaba entrando a torcer por uma franquia por causa de um jogador, né? Tipo, torce pro Golden State por causa do Curry, torce pro San Antonio Spurs por causa do Kawhi, entendeu? E Toronto também, né? exatamente, Toronto. Então, tipo, muitas pessoas que não são americanas, não moram nos Estados Unidos, não são estadunidenses, começam a torcer por causa de um jogador específico, né? Com certeza, com certeza. A mesma coisa no futebol também. Futebol também. Tem aquele cara, aquele jogador muito bom que aparece na mídia, que joga pra caramba, você acaba torcendo, né? Exato. Acaba criando aquele carinho. E agora a gente espera que o Jalen Green seja esse cara pro Rockets, né? O cara que vai fazer torcedor, criar uma nova geração, né? Com certeza. O cara já é midiático, né, mano? A mídia quer gostar dele, entendeu? Sim. Não é uma coisa que vai ser forçada. A mídia já quer gostar dele. Então, não tem jeito. O cara vai trazer fã, pô.
E já emendando nessa coisa do Jalen Green, a gente pode começar a falar do draft já. Porque provavelmente o cara que vai vir nesse draft desse ano vai ser aquele cara que a gente vai ter do lado do Jalen Green para essa reconstrução do Rockets, né? E é dentro disso que a gente vai falar do top 4. Se você não conhece o top 4 do draft, a gente tem alguns 4 nomes que são praticamente unânimes, que são os 4 nomes que a gente vai falar. Jabari Smith Jr., Paolo Banchero, Chet Holmgren e Jaden Ivey. E agora a gente vai destrinchar um pouquinho para vocês quem é cada um desses garotos. Começando por Jabari Smith Jr. Jabari Smith Jr. é o jogador mais jovem desse top 4 do draft, ele tem 18 anos e ele jogava por Auburn, agora no high school. Jabari terminou a temporada com média de 16,9 pontos por jogo, 7,4 rebotes, 2 assistências por jogo, uma roubada de bola e um bloco por partida. Ele tem cerca de 2 metros e 8 e 99,8 quilos, e uma envergadura de 2 metros e 16 centímetros. O ponto principal no jogo dele é a bola de 3 pontos e a defesa. É um jogador que também é muito bom no mid-range e na defesa de perímetro. E o que a gente pode esperar do Jabari na NBA? Cara, assim, desse top 4, eu acredito que ele tenha o piso mais alto, sabe? O jogo dele é facilmente, assim, potente na NBA atualmente, sabe? Você vê que ele já tá um pouco pronto, vamos dizer assim. Ele já se provou ser um shooter, ele já também se provou ser um bom defensor de perímetro. Ele é um jogador muito orientado para o perímetro, né? Você não vê muitas outras coisas dele a não ser o jogo de perímetro. Então, é bola de 3, bola de 2 longa, defesa de perímetro dele, tanto que não é à toa que ele teve aí média de um steal, né? Um cara de 6'10", né? 2 metros e 8. Tendo uma steal, assim, já é uma coisa notável, né? Claro que tem jogadores fenomenais que com certeza tem mais do que isso. Mas 6'10" é realmente raro. Geralmente você vê do outro lado, né, na questão dos blocos. Mas ele é realmente um jogador voltado para o perímetro e esse é o estilo de jogo dele. Ele vindo para o Rockets, você pode ter certeza que ele vai contribuir de imediato, sabe? Ele é uma coisa assim que todo mundo acredita, né? Que ele vai contribuir de forma imediata, que é aquela coisa, bola de 3 e defesa. O Rockets precisa muito dessas duas coisas, né? Bola de 3 e defesa. É claro que ele, como já vou deixar claro aqui já, todos esses jogadores não são um produto pronto, né? Eles vão ter que ser trabalhados, você vai ter um tempo aí que eles vão se ajustar, eles vão ter dificuldades, etc, etc. Só que, como já disse, o Jabari é, em tese, o mais pronto. A gente também acreditava, né, que, como por exemplo, o Jalen Green acreditava que estava bem pronto, né? Enquanto o Evan Mobley ele teria um pouco mais de dificuldade. A gente viu que foi exatamente o contrário. O Jalen Green tava pronto? Sim, realmente estava. Cara, se você for ver as médias de Jalen Green, ele teve médias excelentes pro primeiro ano. A gente também viu ele passar algumas dificuldades, né? Que a gente achava que ele não ia ter tanto, assim. A gente viu ele passar algumas dificuldades. Enquanto a gente achava que o Evan Mobley ia passar mais dificuldades, e isso é mérito do Mobley, mas também é mérito do Cavs, que conseguiram, botar ele para jogar nos seus melhores pontos e conseguiram esconder os seus pontos frágeis, né? Inclusive, acho que isso é uma coisa que a gente pode até falar de agora já. Quando você pensa no draft, você já tem que ter na sua mente que é um jogador que não está pronto. Não é um jogador que ele vai entrar na NBA e ele do nada vai ser o Michael Jordan. Isso não existe. O jogador, você quando avalia um prospecto, você sempre tem que pensar naquilo que ele produz e naquilo que ele pode vir a produzir, dentro das características que ele já tem no jogo dele. Tipo, você vai avaliar a técnica. Ah, o jogador ele sabe chutar de 3, o jogador ele sabe defender de perímetro, ele tem essa tendência a fazer aquilo, que é uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes se confundem um pouco, sabe? Elas ficam muito presas no que o cara produz agora, né? Tipo, o cara tá jogando em college, só que só observa essas coisas, entendeu? É por isso que muita gente se perguntou na época porque o Tim, né, que era o companheiro do Chet Holmgren no Gonzaga, não tava na NBA ainda. Sim. Porque ele põe números excelentes no college. Só que nada daquilo ali, praticamente, né?
pode ser traduzível para a NBA, entendeu? Tipo, jogadores de post, é muito difícil terem seus jogos traduzidos dentro da NBA. Geralmente eles, perdem muito rendimento. Claro que tem aqueles caras que são bem diferentes, né? Como, por exemplo, o Sengun. O Sengun conseguiu traduzir muito bem o jogo dele, mas ele foi MVP da, sei lá, terceira melhor liga da Europa. São coisas diferentes. Ele também tem aquela questão do playmaking, etc. O time é mais um jogador de post mesmo, sabe? É jogador de college, entendeu? Então as pessoas se prendem muito nessa questão do tipo, os números que o cara tá produzindo, as coisas que ele tá fazendo, em vez de observar as ferramentas que o jogador traz, entendeu? Para mim, o que eu considero a coisa mais importante de quando você vai avaliar um prospecto é ver as ferramentas dele. Se o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, talvez porque ainda seja um talento muito bruto, ou o que ele definitivamente não mostrou, entendeu? Essas são as coisas principais que você tem que avaliar. Inclusive, inclusive, analisando essas características principais do jogo, da mecânica, a gente pode citar no Jabari o jogo de catch and shoot dele, né? Que é praticamente o ponto principal do jogo dele. Ele chutou 41,4% em catch and shoot, que é uma coisa que encaixaria no nosso elenco tranquilamente, né? E vale lembrar, 65% dos catch and shoots que ele não foi marcado por ninguém, entendeu? Ele estava livre, ele teve 65 em 23 arremessos. Isso é um número absurdo. Exatamente. Aquela coisa, né? Jogadores de off-ball têm grande valor aqui no Rockets, porque a gente tem hoje 2 guards em desenvolvimento. Sim, a gente tem o Kevin Porter Jr., a gente tem o Jalen Green, e a gente pode até citar no banco, né? Que a gente tem o Knicks, que com certeza vai ter mais playing time essa temporada. A gente tem o Josh Christopher também. Exato. Então, jogadores que tem um jogo mais off-ball, né? Que não precisa tanto da bola, seria o encaixe, né? Falando em questão de encaixe, seria perfeito pro Rockets, entendeu? Também falando do Jabari ainda, ele tem, quando a gente fala da defesa dele, ele também tem números assim espetaculares, pô. Ele teve um índice de 25,7% de pontos sofridos no geral em cima dele, né? Foram 7,29 em defesa de ISO, foram 5,24 em bolas de pick and roll. Um defensor assim fenomenal. Não à toa as pessoas elogiam tanto a defesa dele, né? Sim, com certeza. De perímetro, assim, como eu falei, ele é um jogador muito voltado ao perímetro, né? Então, pick and roll, defesa 1-1, o cara é muito bom nisso. Ele é móvel, ele é grande, ele tem uma wingspan muito grande, né? A envergadura dele é alta, ele tem 2,15 metros de envergadura. As mãos dele são ágeis, o cara tá sempre tentando... Ele é muito ágil, né? Exato, ele tá sempre ali tentando roubar uma bola, acabar batendo na bola e evitar que o cara consiga continuar o que ele tá fazendo, entendeu? Então, ele é bem ativo na defesa. Tudo, exemplo, falando nessa questão de defesa de perímetro. Ele tem coisas ainda para trabalhar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas, perímetro é o jogo dele. Entendeu? Sim, é o jogo dele tanto no ataque quanto na defesa, né? É o que ele faz de melhor. Ele está falando que ele tem uma tendência a roubar a bola, ele também é um jogador que teve muito pouco ball, né? Tô pensando numa tradução, ele tenta muito tirar a bola da mão do adversário e ele é bom nisso. Ele realmente consegue. Mas quando a gente tá falando só de coisas boas, mas o que ele precisa melhorar também? Ele tem uma dificuldade muito grande em dar procedência ao jogo dando mais de 2 toques na bola. A maior parte das jogadas que ele cria, como a gente tinha falado já, vem no catch and shoot. Ele não costuma ser aquele jogador que você vai ver dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dribles. Ele vai ser aquele jogador que ele vai receber a bola, ele vai chutar. Praticamente. Inclusive, isso é um pouco do defeito no jogo dele também. Porque, às vezes, a tomada de decisão que ele vai ter vai ser um pouco errada. Porque, às vezes, ele segura a bola, tem um cara livre, mas ele não vai tocar para aquele cara. Ele acaba tentando uma bola um pouco mais difícil. É claro, às vezes ele vai acertar. Ele teve um bom índice em chute de mid-range, por exemplo. Se eu não me engano, foram 40% em chute de média distância, que é um número, muito bom para chute de média distância, que não é um chute muito utilizado na NBA, dizendo assim. Isso influencia diretamente no playmaking dele. É um jogador que
tipo assim, me corrija se eu estiver errado. A gente tá pensando num cara pra ser a sua segunda peça do time. Segunda, terceira, enfim. Você vai ter um playmaking. Se eu sou o Jalen Green e eu dou uma bola pro Jabari definir a partida, sendo que ele precisa criar, você acha que ele tem essa capacidade de criar o jogo pro time? De tomar essa decisão pós-drible? Então, vamos lá. O Jabari talvez seja o melhor prospect que eu vi, na verdade, ele é o melhor prospect que eu vi em tough shots, né? São aqueles arremessos difíceis. Ele tem uma alta conversão, né, nesses arremessos. É uma qualidade dele. Entretanto, nenhum técnico gosta disso. Também pouquíssimos torcedores gostam que os seus jogadores tomem arremessos difíceis. Porque, Acho que a gente pode até citar um exemplo no próprio Rockets, né? O Garrison Matthews, por exemplo. assim, ele toma arremessos, assim, extremamente complicados. Ele converte? Converte. Ele tem ali sei lá, ele tem o quê? 34% da bola de 3? Alguma coisa por aí. Alguma coisa por aí. Ele tem uma quantidade ok. Entretanto, são arremessos, muitas vezes ele toma, são arremessos difíceis que não é o ideal para você. Ainda mais na NBA de hoje em dia, né? Exato. O Que você Jabari, toma um contra-ataque, vem a bola de 3, teu time já tá 7 pontos atrás quando você vai olhar. exato. O Jabari tem essa questão. Ele tem um problema no driving dele, ele não consegue, ele não tem uma boa criação ofensiva. Entretanto, ele é o melhor que eu já vi em prospecto, em garotos de tipo 18, 19 anos, que nem podem nem sair na balada ainda nos Estados Unidos, que, pô, tem essa questão de acertar arremessos extremamente difíceis. Então, o que eu posso dizer é, não posso dizer se ele vai ser esse cara, vai ser o cara que a gente quer ter o último arremesso. Entretanto, o potencial ele tem. Ele tem esse problema na criação ofensiva, mas eu não posso deixar de lado a capacidade que ele pode ter de desenvolver isso. Então, hoje, quem seria o meu cara para dar o último shot é o KPJ ou o Jalen Green, entendeu? Mesmo com ele no meu time, assim, digamos que ele entregue a mesma coisa que ele entregou no college. Eu diria que o meu último cara que eu gostaria que fizesse o último arremesso assim para a vitória fosse ou o KPJ ou o Jalen Green. Concordo contigo. Eu hoje não mudaria essa bola da mão dos dois de forma alguma. E mesmo assim, vou dizer assim, mesmo que ele tenha, sei lá, o caminho livre para fazer o finishing dele, entendeu? Que ele vá para a finalização. Ele também não é um finalizador tão bom. Ele teve 52,8% de finalização dentro da área pintada, né? Dentro do garrafão. E eu acho que a gente pode citar isso, inclusive, como mais um defeito no jogo dele, né? Ainda mais se tratando de um jogador que é um ala pivô, um power forward. Ele é um jogador que teve um dos índices mais baixos no college nessa temporada dentro do garrafão, né? Foram só, como você disse, 52,8%, né? Um cara de 6 de 10 ter essas médias é uma média baixa. Realmente baixa. Como, por exemplo, o Ivy teve 58%. E o Ivy sei lá, 6 inches, né? 6 polegadas. Sim. Menor que o Jabari. Né? O Jabari tem 2,08 metros, a Ivy tem 1,93 m, né? Isso, 1,93 m e tem uma wingspan de 2,8, né? Sim. Entendeu? Então, se ele desenvolver tipo, todo esse potencial de ser um perigo ofensivo, ele vai ter que desenvolver um driving, ser um finalizador melhor, né? Ter aquele que a gente chama de soft touch, ser capaz de finalizar melhor. Ele mostrou flashes, não vou ser injusto com ele mostrou flashes, sim. Ele teve flashes de drive, de conseguir entrar, ele teve flashes de ser um bom finisher, entretanto ainda falta. É aquela coisa, quando a gente fala da defesa dele, a gente pode pensar como um jogador que pode defender até mesmo 3 posições. Ele pode defender tanto o seu armador, quanto o seu shooting guard, quanto o seu ala, quanto o seu pivô até, dependendo. Porque é um jogador que às vezes foge um pouco do contato físico também, né? Talvez você colocar ele em cima de deixa eu pensar, um Anthony Davis, talvez ele não segure marcar o Anthony Davis, mas também não tira a possibilidade de que ele consiga marcar o Anthony Davis, porque ele é um jogador realmente muito inteligente no perímetro, né? No perímetro, é o que eu falei, a defesa dele de perímetro não tenho nem o que reclamar. A defesa dele do perímetro é muito boa. Se você mantê-lo, né, no perímetro, é quase boa. Perfeito, exatamente. Perfeito.
Só Ele é que perfeito. a questão da defesa de garrafão dele, ele não é muito natural nisso. Claro que tem um upside, né? Tem um caminho ainda para percorrer nisso, mas falta alguma coisa ali ainda. Falta timing, falta coisas que a gente vê no chat. Eu não vou fazer essa comparação dos dois, mas falta o timing, falta o feeling, sabe? Ele peca muitas vezes nessa questão. Também como help defender, né? Aquele questão de você ajudar no garrafão, ele também, na minha perspectiva, ele ainda falta, que ele não exerce muito bem esse papel, sabe? Ele às vezes chega muito atrasado, às vezes chega muito atrasado, ou às vezes chega muito cedo e acaba deixando um jogador livre no perímetro, entendeu? Então, é claro que são coisas totalmente corrigíveis, né? É o que eu falei, ele tem um upside para ser um bom defensor um help defender, né? Um team defender, ou talvez até Protetor de aro, né? um protetor de aro. Eu não acredito que ele vá chegar a ser um cara que joga na 5, né? Um cara que joga como pivô. Eu acho que ele é um 4 que consegue jogar na 3, em vez de ser um 4 que consegue jogar na 5, entendeu? Sim. Ele é mais um cara voltado ao perímetro mesmo. Não, eu concordo contigo. Eu acho que ele pode ser um 4 que joga na 3, ou talvez até um 3 definitivo. Exato. Não, com toda certeza. Ele consegue ser um 3 tranquilo. Eu acho, pessoalmente, que ele na 4 é onde ele vai ter o seu maior valor. Na 3, ele é alto, é forte, é dominante. Só que na 4 eu acredito que ele tem mais valor por essa questão da defesa de perímetro dele se destacar muito dos power forwards. Entendeu? Todo power forward tem que ser bom no perímetro, mas ele é excelente. E, ser um espaçador absurdo, entendeu? O cara, você não pode deixar ele livre na linha de 3, entendeu? O que ajuda mais ainda para os guards, né? Você tem um power forward que consegue espaçar muito bem a quadra. Eu acho que a gente pode até falar que, já adiantando um pouco o assunto do final do programa, que ainda falta, mas enfim. E ele é o jogador mais perfeito, assim, para entrar hoje na equipe do Rockets, né? Com certeza, ele tem o melhor encaixe. Não tem dúvida disso. Você enxerga esse encaixe positivo junto com o Christian Wood, ou até mesmo se o Christian Wood for trocado agora nessa off-season para entrar o Sengun de titular? Sim, tanto o Wood quanto o Sengun, os dois têm um encaixe muito bom, entendeu? Ele é um jogador versátil, pra ser sincero. Ele traz tudo que a NBA precisa, né? Que os times precisam. Defesa de perímetro, pressão no perímetro e bola de 3. Então, o cara a questão ele é elite nessas duas coisas. A bola de 3 dele é absurda e a defesa de perímetro dele é a melhor do draft. Então, eu acho que o encaixe dele em qualquer time, você pode colocar ele literalmente em qualquer time, ele encaixa. Questão de encaixe, ele não é problema. Inclusive, voltando no assunto, usar ele ele na 3, ele como um ala, uma coisa que ele tem um problema, inclusive, seria no próprio drive, né? O drive dele, para ser um ala mesmo, seria um problema na NBA, né? Sim, ele é o que eu falei, ele é muito voltado ao perímetro, ele tem que desenvolver essas coisas. Ele deu flashes, mas não é grande coisa. E um grande problema desse drive também é as tomadas de decisões dele. Que às vezes ele tem uma leitura muito atrasada em fazer um drive and kick, né? Que, como o Christian Wood já falou várias vezes, é a arma ofensiva coletiva mais importante do basquete hoje. E ele tem tomadas de decisões nesses momentos, assim, não é sempre, né? Mas muitas vezes ele teve tomadas ruins, né? Não é à toa que ele teve uma média de dois turnovers por jogo. Ele teve tomadas ruins, entendeu? E também pela questão dele não ter muito poder de driving, né? Ele não ter muito drible, etc. E não ser um bom criador, um self-creator, né? Um shot creator. Ele acaba perdendo a bola no meio disso, entendeu? No meio de uma tentativa de um drive, ele acaba perdendo muita bola. Então, são coisas que ele tem para melhorar. Eu não chamo de ponto negativo, né? Eu falo ponto que de melhora, porque, cara, é um garoto de 2003, entendeu? Sim, é muito jovem ainda. Muito jovem. Se eu não me engano, ele é top 5 nesse draft dos mais jovens. Ele não é o mais jovem, mas ele é top 5. Sim. Por dias, entendeu? Talvez meses. Mas, ele vai entrar na NBA com 18 anos, né? Exato, mais novo que eu aqui. Exato, ó. Mais novo que nós dois, pô. O cara é muito novo.
Então, ele tem muito potencial, mas também muito trabalho, coisa para correr atrás. Talvez seja hoje o jogador desse top 4 que, para desenvolver o seu total potencial, seja o cara que mais tem que correr atrás. Apesar de ter o piso mais alto, né? Pro pessoal mais old school, assim, a gente pode dizer que o Jabari ele tem alguns elementos no jogo dele que são bem. Eu acho divertidos de assistir, por exemplo. Ele tem um bom arremesso de fadeaway, por exemplo. Um jogador que tenta com uma certa frequência o fadeaway, né? Ele teve nas bolas de três que a gente falou, ele teve 42% na bola de 3 pontos, com 5 tentativas de bola por jogo. Como a gente já disse várias vezes aqui, é excepcional. E ele também faz bastante uso do jab, né? Tipo o Kobe fazia para abrir o espaçamento entre ele e o defensor, né? Para quem não vê o Kobe, também um jogador que usa muito isso é o Jamoran. Jamoran usa bastante isso. E é muito bom para jogadores que são extremamente rápidos, né? São muito efetivos. A gente vai falar mais para frente disso, que a gente vai falar do Ivy. O Ivy usa muito isso e é extremamente efetivo. O Ivy é um jogador também muito divertido de assistir, né? Muito. Pode botar. Um jogador muito legal de assistir. Mas aqui, pra gente encerrar o Jabari, a gente pode pensar assim, hoje a gente tá em 2022, a gente vai ver o Jabari daqui a 5, daqui a 10 anos. O que o Jabari pode se tornar? Por exemplo, eu vejo muita gente falando, desde janeiro, quando eu comecei a acompanhar mais o college, pesquisar mais sobre os jogadores, que as pessoas comparam muito ele com Kevin Durant. Eu, pessoalmente, eu vejo o Jabari, eu não consigo ver ele sendo Kevin Durant. Por um motivo muito simples. O Kevin Durant é um jogador que ele tem aquele drive. Ele é um jogador que ele sabe tranquilamente criar a bola pra ele. O chute pra ele, né? Mas eu vi, eu dei uma estudada, eu tava aqui, eu vi na The Athletic uma matéria comparando ele com um possível Kevin Garnett. Inclusive, o coach dele no college, ele chegou a comentar que ele enxerga ele, que se ele conseguir evoluir o post hook dele, o gancho dele, ele pode talvez, se ele em melhorar a defesa dele, no prime dele, ele se tornar uma espécie de Kevin Garnett. Inclusive, o próprio técnico dele disse que não enxerga muito ele como um Kevin Durant, mas mais como um Kevin Garnett, como um Chris Bosh. O que você acha? Eu concordo com esse técnico aí, muito sábio, porque eu acho que, assim, vamos lá, a diferença do Kevin Durant pro, sei lá, deixa eu pensar aqui um jogador que seja semelhante, né? O Lauri McCartney, né, do Cavs. A diferença deles dois é literalmente o potencial de criação individual, né, de jogo. Falar que o cara pode ser próximo ao Kevin Garnett, ele já tem que mostrar isso, entendeu? Já tem que se mostrar ser um bom criador. Ele pode chegar lá? Pode, mas é um caminho muito longo, entendeu? Como eu falei, essa parte do jogo dele tá muito crua. As pessoas falam assim, ele pode desenvolver igual aconteceu com o Kawhi. Pô, o Kawhi teve, sei lá, o melhor desenvolvimento na história do basquete moderno. Pô. Eu não consigo lembrar nenhum outro jogador que teve um desenvolvimento assim tão absurdo quanto ele. Virou um jogador completamente diferente, né? Exato, que era esperado. Era esperado que ele ia ser um role player 3D, né? Pô, o cara virou o Kawhi Leonard, né? Sim, não tem nem o que falar. O Kevin Durant, quando veio pra NBA, ele tava assim, desenvolvendo ainda o jogo de drive dele, tava melhorando. Se você for procurar também, tem entrevistas que o Kobe Bryant falou sobre isso, que tipo, ele tinha algumas limitações ainda, mas já era uma coisa desenvolvida. E, pô, o cara depois virou o próprio Kevin Durant, entendeu? Porque com o tempo ele foi melhorando isso. Agora, sair desse nível onde o Jabari tá, pra chegar até onde tá próximo, não precisa nem chegar ao nível dele, mas chegar próximo ao Kevin Durant é um caminho muito longo. Entendeu? É um caminho que eu sou cético em relação a isso, não acho que ele consiga chegar a isso. Eu concordo muito mais com esse lado do Garnett, entendeu? Essa questão de ser um jogador menos ofensivo, né? Porque o Kevin Durant é um jogador muito ofensivo. Sim, o Kevin Durant é um jogador completamente ofensivo, né? Exato. Menos ofensivo e ser um pouco mais balanceado no ataque e na defesa, eu acho que esse é o caminho pro Jabari. Eu acho que ele talvez não seja um defensor igual o Garnett. Provavelmente não vai ser um defensor igual o Garnett. O Garnett é, sei lá, top 5 da história nesse quesito. Um dos melhores da história. Exato, da história. Jabari
dificilmente vai se tornar esse cara, entendeu? Não pode colocar um teto tão alto para garotos de 18, 19 anos, né? Você vai acabar De fato. Você tem algum outro exemplo, assim, que tá presente na liga, que você consiga enxergar ele mais ou menos presente na parecido? liga. Cara, assim, eu gosto muito quando as pessoas comparam com o Klay Thompson 6'10", entendeu? Eu gosto dessa comparação. Klay Thompson que joga de ala pivô, né? Exato. É uma comparação muito boa, porque são dois jogadores muito voltados pro perímetro, entendeu? Fazem jogadas vitoriosas, entendeu? Só ver o último jogo dos playoffs do Golden State, que ele ganhou o jogo ali, entendeu? Ele faz jogos que ganham, pode ser All-Star, entendeu? Mas é isso. É claro, ele pode ser um two-way, assim, maravilhoso, entendeu? Querendo ou não, o Klay Thompson foi um dos melhores two-ways que teve na liga durante um bom tempo, né? Enquanto ele esteve saudável no prime dele, ele foi excelente. Foi, sei lá, o melhor role player da NBA. Então, eu acredito que o Jabari também possa ir mais por esse caminho, no caminho, talvez, do Klay Thompson, Kevin Garnett. Então, eu acho que esse é o caminho dele. As pessoas acreditam muito que ele vai ser algo mais puxado ao Kevin Durant, muito por causa dos arremessos. Eu é muito feliz de ter ele aqui. Vai ser, sim, um bom jogador. Eu acho que desse top 4, qualquer um deles já tô muito feliz. Com certeza. É isso. Então, perfeito. Então agora a gente vai pro... Vou adiantar o meu favorito. Meu favorito. Não pelo fit, porque de fit teríamos problemas. Mas vamos aí de Paolo Banchero. Paolo Banchero não, Paolo Banchero. Paolo Banchero, ele é descendente de italianos, mas ele é americano de Seattle. Sua mãe foi jogadora da WNBA durante alguns anos. Paulo Banchero de Duke tem 19 anos e, na minha opinião, é o jogador com maior QI de basquete nesse draft. Ele teve 17,2 pontos por jogo, 7,8 rebotes, 3,2 assistências, 1,1 roubadas de bola por jogo, 0,9 blocos. Ele tem 2,8 metros, 113 quilos e 2,14 metros de envergadura. O Paulo Banchero, ele, assim como o Jabari, ele é um ala pivô. É um jogador que, diferentemente do Jabari, ele no jogo dele, eu considero ele um jogador muito especial, porque ele é um ala pivô que ele sabe conduzir a bola, ele sabe criar jogada. Ele é um playmaker, assim, entre os power forward, eu vejo assim, ele, se tudo der certo, ele vai ser um daqueles top 5 da liga hoje. Ele tem um playmaking realmente, na minha opinião, muito muito diferenciado. Ele sabe criar chute para ele mesmo. Ele tem um handle assim maravilhoso. Ele sabe ir para o aro. Ele finaliza muito bem de mid-range também, assim como o Jabari. Ele teve em mid-range, ele inclusive teve números acima do Jabari, né? Ele teve 47,5% em 19,40 de bolas de média distância, que é um número assim, não preciso nem falar, é um número excepcional, assim. O Jabari teve 39,2, ele teve 47,5. Ele sabe se movimentar também como jogador na 3, ele é muito explosivo, principalmente em transição, ele é realmente muito explosivo, ele tem aquela jogada de... Ele sabe fazer o spin na hora certa pra fazer uma dunk, fazer uma layup legal, uma bandeja legal. Assim, na minha opinião, é um jogador muito bom. O que você acha? Com certeza, eu concordo com tudo que você falou. Os pontos positivos dele são notáveis, entendeu? O shot creation dele eu acredito que seja o melhor dessa classe. Não é o mais... Qual o nome? Qual a palavra que você pode usar? Tem o maior aproveitamento, né? Não é o que tem o maior aproveitamento, porque teve a besta do chat que teve 70% de true shooting, entendeu? O chat ele foi completamente diferenciado nesse sentido, né? Mas, pô, as médias dele são excelentes, entendeu? São médias que podem ser traduzidas para NBA, entendeu? O cara teve, pô, média de 40% das bolas longas de 2, entendeu? Que é uma coisa que é totalmente traduzível para NBA. Que ele quer dizer que ele pode estender esse jogo para bola de 3, entendeu? Claro, eu não acho que ele vai ser um cara que tenha média de 40%, mas algo próximo ali, uns 35, 36, 37%, eu acho que ele é totalmente capaz disso no seu auge. O playmaking dele é muito interessante, a versatilidade,
além, né, do atleticismo, do tamanho dele, pô, um cara 6'10", de 113 quilos, entendeu? É um jogador que, se você pensa assim, é um jogador muito, muito, muito dinâmico de assistir. Você vai ter aquelas jogadas fantásticas, você vai ter uma enterrada, você vai Ele ter. tem aquele jogo de forward, entretanto, também um jogo de guard, entendeu? O cara é literalmente Exato. um point forward. O cara é bom nisso, entendeu? O cara é. Pô, é muito bonito de ver ele jogar, é sério. Quem não viu, sinto muito. Aconselho, inclusive, tem tempo ainda pra ver. Aconselho. O cara joga bola. Joga. Joga muito, ele tem um footwork assim, pô, admirável, cara. Com certeza. Ele tem um drible que. Ele é aquele jogador que ele passa driblando por detrás das pernas, da direita pra esquerda. Aí do nada ele bota a bola pra frente, ele hesita um pouquinho. Aí quando você vê, ele já tá lá na frente fazendo a cesta. O cara para um cara de 6'10", ele é muito móvel. Ele é muito móvel mesmo, sabe? Eu não acho que ele seja, tipo, muito explosivo. Ele é atlético, sim. Mas ele não é um dos maiores, sei lá, atletas que tem, entendeu? O cara é atlético, sim, com certeza. Pô, só. Ele não é um Zion Williamson. Exato, exato. Ele não é. Ele não é um Zion. Ele é inteligente, ele sabe usar o corpo dele, sabe ajustar a velocidade, né? Ele tem aquele easy, o cross jab, né? O cara ele sabe usar o corpo dele, ele é inteligente, ele é ágil, ele é ofensivamente assim, nada a reclamar, sabe? Eu diria que ofensivamente ele é quase um jogador perfeito. Ele só não é perfeito porque ele ainda tem que melhorar um pouquinho na bola de três, né? Sim, a bola de três é um trabalho ainda é um trabalho em andamento, né? Mas qual deles não tem um trabalho em andamento? Vamos ser sinceros. É aquela coisa que a gente estava falando lá no início, né? O jogador ele não vai chegar pronto na NBA. O jogador ele não vai chegar na NBA sendo o Michael Jordan. Ele tem um caminho todo longo a traçar. Exato. Nenhum deles é um talento geracional. Você vê muito esses jogadores que estão prontos, né? São talentos geracionais. A gente está mal acostumado, né? Com o Zion Williamson, Luka Doncic. Aí veio, pô, Cade, que O também próprio Zion, né? início lento, né? O Zion. São jogadores assim que são talentos geracionais, que podem ter tido, como por exemplo o exemplo do Cade, que teve um início lento, mas foi muito por causa da lesão. Mas são jogadores que o talento deles é tipo muito acima dos outros. Esse draft não tem esse cara. Esse draft é um draft muito mais em aberto. Ele é muito mais nivelado, entendeu? Então, não tem esse cara, então a grande maioria desses jogadores são um trabalho em aberto ainda. Uma coisa no Paulo Banqueiro, que é muito legal, é que ele sabe explorar muito bem o mismatch, né? Se ele tiver assim marcado por um guard, já era. Não é muito eficiente em fade. Verdade. Ele teve, se eu não me engano, foi 30 e alguma coisa, foi baixo. Foi na parte de baixo dos 30. Mas ele sabe explorar muito bem a mismatch, ele é inteligente em usar o corpo dele. Ele é um jogador muito físico, sabe? Lembra bem, assim, não gosto de fazer essa comparação, porque, pô, é colocar a barra muito alta, mas ele lembra, o jogo físico ofensivo dele lembra muito do LeBron James, sabe? Ele, tipo, sabe usar o corpo, ele não causa muita falta, né? Sim. Falta ofensiva, ele sabe usar o corpo e sabe ganhar vantagem nisso, entendeu? Como também, exemplo, o Bam Adebayo também faz isso. Ben Simmons fazia, né? Sim. Porque ele não joga faz tempo, mas Ben Simmons fazia isso. Inclusive, ele tem aquele build, né? Ele tem aquele corpo parecido, inclusive, com o do LeBron, do Ben Simmons, do Blake Griffin. O cara tem 113 quilos. O cara tem 113 quilos. Sim. É o mesmo peso do LeBron James, entendeu? É um cara forte, bem físico. Exato. Ele é 3 quilos abaixo do Giannis. É claro que ele não é forte como o Giannis, porque o Giannis tem realmente força. A força nem sempre tem a ver com massa, né? Sim. Eu vou falar isso mais na frente quando a gente for falar do chat. Não tem muito a ver com... Força não tem necessariamente a ver com massa. Mas é claro que ele vai diminuir o peso dele na NBA. Eu acho que ele vai dar uma secada. Mas o jogo dele é físico, entendeu? Ele é físico, ele é um jogador, ele não é soft, ele busca o contato e vai finalizar com contato, sem contato, com contato, ele vai finalizar, entendeu?
E também tem que melhorar, né? Ele, por exemplo, se o Jabari é um prospecto excelente na defesa, o Paulo Banchero não é um jogador. Se você draftar, você vai pensar muito em defesa. Você vai estar draftando ele pensando justamente no que ele pode produzir ofensivamente. Ele na defesa, ele tem aquele problema que às vezes ele se desliga um pouco. Ele não tem tanta consistência. Às vezes ele cai muito no fake também. Não é um Sim. jogador muito shot blocker, apesar dele ter 0,9 blocos por jogo, que é um número até legal, ele não é um jogador que vai te conseguir aqueles tocos estilo LeBron James, por exemplo, como você citou essa comparação. É um jogador que eu não consigo ver ele jogando de pivô, por exemplo. Ele tem um pouco de dificuldade também na defesa de pick and roll dele. E às vezes ele dá aqueles gambles. Só que no caso do gamble é uma coisa que é muito tranquilamente corrigível, né? Ele é o mesmo caso do Jabari. Ele é mais um 4 que pode jogar na 3 do que um 4 que pode jogar na 5. Ele é mais voltado ao perímetro mesmo, porque a defesa de interior tem o mesmo problema do que o Jabari. Não é natural, sabe? Não é natural deles a defesa de garrafão. Eles cometem muito erros. É o que eu falei, o timing tá fora, entendeu? O cara não tem o timing certo de chegar para fazer o bloco ou de chegar para fazer a defesa dupla, né? Chegar, ajudar na defesa. Falta aquelas coisas. Entretanto, os problemas de defesa dele, eu acho que a boa parte deles são corrigíveis, entendeu? Ele é um jogador inteligente. Foi o que eu falei lá no início. É um jogador, na minha opinião, um jogador que tem o maior QI desse draft. Então, assim, ele é um jogador inteligente, não há dúvida disso. Então, eu acho que ele vai resolver esses problemas. Porque você vê, muitas vezes o erro dele é tipo falta de atenção ou falta de comunicação, mas isso que você vai ver, tipo, falta de comunicação é normal de times jovens. Times jovens têm problema de comunicação. Você viu isso no Rockets no início da temporada. O Rockets praticamente não tinha comunicação nenhuma e com o tempo melhorando, ainda tem muita coisa para melhorar, mas já deu uma melhora, isso você foi vendo durante a temporada. Então, é normal de jovens, entendeu? Essa falta de comunicação. Essa questão dele não estar muito atento, falta, né, atenção na defesa. Muitas vezes ele deixou o jogador passar, sabe? Tipo, muitas vezes por falta de comunicação ou por falta de atenção ele deixou. Mas não é só desastre a defesa dele. Ele defendendo 1-1 é muito bom. Falta consistência, mas ele é muito bom defendendo 1-1. E também Sim, ele em ISO, por exemplo, em cima dele só conseguiram fazer 21,9% dos pontos em cima dele, a né? defesa dele é realmente muito boa. E ele defendendo o ball handler do pick and roll também é muito bom, entendeu? Ele é bem grudado no cara, sabe? Ele gruda no cara e consegue contestar os arremessos. Então, Ele sabe jogar naquele pick and roll sendo o cara que defende justamente o guard, né? o cara que é o ball handler, né? Ele consegue defender o ball handler. Ele é bom nisso, ou seja, quer dizer que ele tem um upside para ser um bom defensor, um defensor positivo, né? Que a gente chama de defensor positivo, né? Exatamente isso, um defensor positivo. Ele tem Inclusive no pick and roll, se ele tem 21,9% de média em cima no ISO, ele tem 13% só de bolas passaram por ele em pick and roll. Pô, o cara tem potencial, falta consistência, às vezes talvez seja questão de motivação, não sei dizer. No final da temporada dele, você viu ele ser bem mais consistente, tanto na defesa quanto no playmaking. Você viu que realmente a defesa dele deu um up real. Mas durante a temporada inteira, faltou consistência. Claro que teve os ajustes, né? Então a gente pode olhar mais para o fim da temporada dele. Você vê que ele sofreu uns ajustes e se tornou um defensor melhor. E também se tornou um playmaker melhor, né? No início da temporada ele foi muito ruim, mas no final da temporada, como playmaker, ele teve 4,3 médias de assistência, entendeu? Nos últimos 12 jogos. E sem contar nos 16 assistências que ele fez em 2 jogos literalmente nos últimos 2 jogos dele, o cara teve 16 assistências e 4 turnovers, entendeu? Então, O playmaking dele é realmente muito diferenciado. ele só fez os ajustes e, pra mim, ele é o cara que... Ele não tem o maior potencial, porque tem o chat no meio disso, mas, o potencial dele é sky high, entendeu? É, tipo, o segundo maior desse draft, na minha concepção. Claro que você também pode fazer um caso para ele ser o maior talento desse draft. E eu aceito isso, entendeu?
Realmente o talento dele é inegável e eu não acho que ele vai ter muita dificuldade de chegar a isso, entendeu? Ele é um cara que trabalha duro, a mãe dele, a mãe dele deve cobrar ele mais do que todo mundo, entendeu? Com certeza, a mãe dele é técnica de uma equipe da WNBA, né? Sim, ela é técnica, ela foi jogadora, ela sabe do que ela tá fazendo, entendeu? Então, tal pai, tal mãe, tal filho, entendeu? Filho de peixe, peixinho é. O moleque é inteligente, É, bem isso. ele vai resolver esses problemas. Ele tem tudo pra ser um jogador, assim, excepcional na Exato. NBA, né? Ele tem algumas coisas. Inclusive, se a gente falou que a bola de 3 pontos dele é um problema, isso foi uma coisa que, a princípio, no finalzinho da temporada, melhorou bastante, né? Porque ele, nos últimos 11 jogos, subiu de 33,8% para 45% nas bolas de 3. Então, eu acho que praticamente tudo no jogo dele é algo resolvível. Sim. Talvez, assim, acho que os maiores problemas dele sejam problemas de consistência, entendeu? Eu acho que, exemplo, o controle de bola é questão de ajustar, né? Você vai ter que, se ele vai se tornar um ball handler, que a gente acha que ele vai ser, ele precisa ter o controle de bola mais justo, né? Mais justo ao corpo. Porque esse ball handler dele meio leve, meio solto, facilita para roubos de bola, para perder a bola. Então, isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhada. Agora, defesa e shooting é questão de consistência. Quanto mais ele fizer, mais ele praticar. De aprimorar a mecânica também, né? O próprio Jalen Green precisou fazer isso agora. A única coisa assim que eu vejo nele que falta um pouco de técnica é finishing. Na finalização dentro do garrafão. Ele falta, assim, como eu falei, ele é um jogador muito físico. Falta aquele soft touch, entendeu? Sim. De saber finalizar de formas diferentes, de formas seja de melhor aproveitamento, né? Você tem um ângulo melhor para arremessar. Ele tem tudo para fazer isso, entendeu? Eu acho que essa falta de técnica é mais questão de ter um talento bruto. Aí ele vai ter que ir refinando esse talento para chegar na consistência que a gente todo mundo quer, né? Então, falta somente isso, entendeu? Eu não acho que ele tenha um problema grave no jogo dele. É questão de refinar, entendeu? É aquilo que eu falei, são todos moleques muito jovens que falta ainda tempo para se desenvolver. É isso. Eles vão ter agora na NBA, né? Uma coisa que eu acho engraçada no Paolo é que ele é um jogador que, apesar de dele ser um forward, dele ser um power forward, um ala pivô, é que é um jogador que ele operou mais essa temporada no college com o Coach K, mais como um ball handler de pick and roll que como um próprio finalizador de pick and roll. Isso é engraçado para um jogador da posição dele, né? Ele foi mais usado em pick and pop, inclusive. Ele é ele é diferenciado nesse quesito, né, de criação. Porque é um cara desse tamanho que consegue, é aquilo que a gente já falou. Ele tem ele tem a receita do sucesso. Ele consegue criar para si mesmo. Ele tem a capacidade de finalizar dentro do aro e, consequentemente, consegue achar os seus companheiros que estão do lado de fora, né, que estão lá no perímetro. Isso é a receita do sucesso para qualquer jogador, entendeu? Toda estrela da NBA tem que ter isso, sabe? De conseguir fazer o drive, encontrar os companheiros, ou se for a melhor solução, resolver ali mesmo, por ele mesmo, fazer a cesta. Ele tem isso. Então, é isso, entendeu? O moleque é bom. E eu acho que isso foi... Eu reclamei bastante da forma como ele foi usado em Duke. Eu acho que tirou um pouco de mostrar o potencial dele, porque talvez mostrando ele seria talvez a escolha 1 certa, entendeu? Durante muito tempo ele foi cotado para ser a número 1 desse ano, né? Exato, por muitos anos ele foi cotado para ser o número 1. Ele foi para Duke e ele foi, por um bom tempo, foi usado de forma errada, entendeu? Não nessa questão de ser o operador do pick and roll, mas de ser muito deixado de lado, entendeu? Ser mais usado no off-ball. Eu não concordei, não gostei da forma como usaram ele, mas, ele ainda continuou mostrando potencial. Certamente um top 3 desse draft, ele não vai cair para menos do que o top 3. Eu vi umas pessoas falando que talvez ele caísse para 4. Para mim isso não tem nem muito cabimento. Não tem cabimento, não tem como, assim. A diferença do potencial dele pro pessoal que tá cotado para 4ª é muito alta, entendeu? É gigante, é gigante. Ele é automaticamente o maior steal desse draft. Se ele cai para 4, ele é o maior steal desse draft.
Pô, concordo plenamente. Seria algo assim, pô, como assim, cara? Tem alguém vendo alguma coisa errada, pô. Exato. Ou ele foi, tipo, terrível no pré-draft dele, No né? Combine, né? Combine, com ele se encontrando com os técnicos, com os GMs, ele foi horrível, xingou a mãe de GM de todo mundo, É, entendeu? só assim. Só assim pra ele cair, entendeu? Mas é inviável ele sair desse top 3. Uma coisa que eu acho que eu não cheguei a falar, que também é muito divertida na hora de você estar assistindo o jogo do Paulo, é que ele é um power forward que ele faz lobby, né? Ele manda aquela ponte aérea pro pivô, que no caso era o Mark Williams, que eu acho que também muita coisa, muito das deficiências que ele mostrou no jogo dele ao longo do college foi justamente por ele jogar com um defensor tão bom, né? Um defensor tão elite quanto o Mark Williams. Foi pra ele. Não, o impacto foi muito bom, mano. Eu acredito sim que foi realmente uma parte disso foi pela questão dele estar jogando com o Mark Williams. Mas, assim, é o que eu falei, ele é um bom criador, entendeu? Se você for ver as médias dele, bora lá. Ele teve média de 3.2 assistências, entretanto teve média de 2.4 turnovers por jogo. Pois é. São médias que, se for ver assim, brutas, são ruins. Mas se você for ver o jogo dele, você vai ver que ele melhorou muito isso. Ele teve o famoso ajuste, né? Ele sofreu os ajustes e, pô, melhorou de forma absurda. Entendeu? Ele... Nos dois sentidos, tanto de fazer mais assistências, quanto de cometer menos erros, né? Então, é aquilo que eu falei, ele tem total potencial para ser isso, entendeu? Ser o ball handler do time, criar, achar companheiros de fora do perímetro e dentro do perímetro e dentro do garrafão, né? Ele tem total potencial para isso. Quando a gente fala de fit, se a gente for entrar nessa questão, igual a gente fez com o Jabari, a gente já teria problemas, porque a partir do momento que você tem mais um ball handler, mais um cara que tem essa capacidade, você teria um terceiro jogador para ter que dividir essa bola, né? Porque a gente já tem o Kevin Porter, a gente tem o Jalen Green, a gente teria o Paulo também. Como é que você acha que isso poderia ser resolvido pra gente? Mas assim, não é um problema. O problema é você ter que desenvolver eles três ao mesmo tempo, né? E é isso que o Rockets encontraria se trouxesse ele. Entretanto, eu vou te falar a minha opinião sobre isso. Eu acho que o trio... Vou falar primeiro da dupla. Jalen Green e Paulo Banchero podem formar a melhor dupla ofensiva da década, entendeu? Da próxima. Concordo plenamente. Isso Com seria toda simplesmente certeza assim poderiam fazer absurdo. isso. Com toda certeza poderiam. Seria uma coisa, mano, é até doideira pensar, cara. E seria uma coisa tipo idiota, entendeu? Idiota. É Seria. Pô, é idiota, cara, é idiota, simplesmente idiota. Eu penso igualzinho, cara. Mas adicionando o KPJ nessa fórmula, vamos ter a seguinte ideia. Vamos ter dois guards, combo guards, extremamente energéticos e que conseguem criar para si, entendeu? Conseguem pontuar de qualquer lugar da quadra. E vamos ter um power forward, vamos chamar ele de wing, né? Então, ele vai ser um jogador da wing, eu não vejo ele sendo um pivô, então ele vai ser um jogador da wing. Ele é um wing player que consegue fazer exatamente a mesma coisa. Ele tem um poder de driving muito grande, porque ele é um jogador extremamente físico e sabe jogar dentro do garrafão, e consegue encontrar no timing perfeito. Ele constantemente fez isso, não é tipo uma coisa que ele fez uma, duas vezes, ele fez constantemente isso, de encontrar os seus companheiros no perímetro. Então, assim, vamos ter dois jogadores que são scorers geniais, entendeu? O Jalen Green acredito que pode ser um scorer geracional, que junto com ele, entendeu? Então, pô, é aquilo. Eu acho que vai ser a mesma coisa, assim, eu não consigo trazer um exemplo agora de que tem essa mesma fórmula, mas... Eu vi um pessoal da Liga comparando assim meio porcamente, né, com o próprio Golden State, por exemplo, que comparação tem você. porca, mas é uma comparação Pois que a é. gente tem, entendeu? É um jogador... Pois é, se você pensar, você tem o Draymond Green, né? Draymond Green, Só que o Klay Thompson, ele não tem a mesma capacidade de passe que o Kevin Porter ou que o Jalen Green, né? Sim. Mas vamos lá, vamos pegar essa comparação, né? É a melhor comparação que a gente pode fazer. É um wing que É a única, eu acho, para né? dois guards que conseguem pontuar. São scorers muito bons. A questão é, enquanto o Draymond Green, ele é um jogador assim mais de perímetro, né? Ele sempre fica muito mais no perímetro.
o Paulo é um jogador muito mais ofensivo, sabe? Ele cria jogadas, ele entra, entendeu? E vai resolver. Ele é um finalizador, né? Exato, ele é um bom finalizador. Eu falei que ele tem problemas de finalização, mas isso não quer dizer que ele é ruim. Ele teve quase 60% de finalização dentro da área restrita. Isso é Sim. bom pra caramba, entendeu? Falta algumas coisas ali. Ele mas, teve pô, 90 certos em 115 tentativas, pô. Exato, pô. É idiota. Eu acho que ele tem muito potencial. Seja você pensando só no Green e no Banqueiro, ou você pensar no KPJ, Green e Banqueiro. Vocês têm, tipo, um trio ofensivo idiota, e que todos eles podem se tornar defensores positivos, entendeu? Todos eles podem ser. Eu acho que o KPJ já tá se tornando um defensor positivo. Jalen Green tem tudo para se tornar um defensor positivo. E Paulo Ele não só tem tudo como ele quer também, né? todos eles são competidores, entendeu? Nenhum desses três eu duvido da work ethic, né? Do ética de trabalho deles. Não duvido nada da ética de trabalho deles. Se juntar os três, então, irmão, eu acho que cada um vai puxar o outro e vai fazer exatamente do que aconteceu no GSW, no Golden State, que o Klay Thompson puxava o Steph Curry, e o Steph Curry até hoje fala que ele não seria o Steph Curry sem o Klay Thompson. Tem o Klay Thompson. Não, ainda tem um detalhe dentro dessa equação do Paulo com o KPJ e com o Jalen Green, que os três são amigos, né? Sim, O próprio Paulo Banchero, Banqueiro, ele é de Seattle, igual o Kevin Porter. Igual o Kevin Porter, e os três falam que conversam entre si e que são amigos realmente, tem tudo para dar certo, entendeu? Entretanto, é o que a gente falou, o fit, né, com todo o resto do time é mais complicado. Mas é o que eu já falei, e é também a linha que o Stone também pensa. Tipo, você pega o melhor jogador, você não pega por fit. Fit você resolve depois, caso você precisa entregar. A gente está em início de rebuild. Vou falar isso para todos os torcedores. Muita gente vai sair. A gente já tá adiantando um assunto que a gente vai falar mais pra frente. Todos eles vão sair. Todos eles não, né? Muitos desses jogadores que estão aqui hoje vão sair. E não é somente os que a gente quer que saia, entendeu? Todos eles correm o risco de sair. Hoje, só dá pra falar com, propriedade, falar assim, que não vai sair de Jalen Green. Só. KPJ, Sengun, Josh Christopher, Garuba, todo mundo tem a chance de sair. A gente tá em início de rebuild, time em rebuild muda muito, entendeu? Não tem nada formado ainda, muitas coisas podem mudar. Então, se a gente acabar com o Paulo, você pode ter certeza que haverá mudanças. Claro que vai ser testado, né? Vamos ver como é que o Paulo funciona na 3, como o Paulo funciona na 4, como o Paulo funciona com o Sengun, como o Paulo funciona com o Wood, como ele funciona com o Garuba. Vai ser testado. Nenhum movimento, Rockets provavelmente não vai fazer nenhum movimento tão cedo, entendeu? Então, relaxa. Eles vão draftar pelo melhor jogador, eles não vão pensar em fit, eu acredito. Eles não vão pensar por fit. Não, Com certeza, já foi dito que Sim, o Stone falou na entrevista, na última entrevista. Inclusive tá legendado lá. Tá até lá no perfil. No perfil do Space, podem lá procurar, entendeu? Vai ser por talento. E é a coisa certa a se fazer. Você vai draftar por talento. Sim, vamos continuar. Depois a gente volta a esse assunto, eu vou explorar mais esse assunto. Bom, como já ficou muito claro aqui, pelo meu posicionamento, o Paulo Banchero, ele é o meu favorito. Eu acho que você pode ter uma dificuldade com o fit agora, mas esse realmente não é o nosso maior problema, como o Matheus acabou de adiantar. Cara, nós não somos um time que vamos competir esse ano para ser campeões da NBA. Nós somos um time em reconstrução. Então, se o fit for ruim hoje, não tem problema. O importante é o fit ser bom no futuro. E como o Matheus falou, se a gente tem um Jalen Green junto com o Paulo Banchero, a gente pode ter uma das melhores duplas da década. E é mais ou menos isso. Tem problemas? Óbvio que tem problemas. Só que seriam dois garotos de 20, 21 anos. Que, pô, o que você vai fazer com 20, 21 anos, né? E vou falar, a gente tem asset, tanto nosso quanto do Nets, para construir um time, entendeu? Se a gente tem um problema de fit, a gente tem os assets, a gente tem os jovens, a gente tem as nossas picks, a gente tem, futuramente, vamos ter nossas picks de volta, né? Nossas picks e as picks do Nets. Então, assim, não pense em fit agora, porque a gente pode resolver isso em literalmente uma única off-season. A gente troca por alguém, traz alguém da off-season,
pipipipopopó, e forma um time que faça sentido em grupo e individualmente, entendeu? Então é isso. Eu acho que hoje me arrisco a dizer que o Rockets é o time que está na situação mais confortável em toda a liga para conseguir construir um futuro, justamente por conta dessas picks com o Nets e com o que a gente já tem dentro do Rockets. Então é muito Talvez fácil a o gente. OKC na frente, mas pô, a gente é top 2 nesse quesito. Quem você vê na frente? Talvez o OKC, porque eles têm, pô, o quê? 40 picks? Os O caras podem OKC tem uma conseguir. penca de escolha de draft, Exato. né? Mas eu Eles ainda têm. acho mais fácil pra gente, porque o Nets é um time que tá numa situação muito complexa que não sei. Sim, com certeza. Sei. O OKC tem muita escolha de draft do Clippers, né? Só que o Clippers, né, eu acho que o Clippers tem muito mais chance de conseguir alguma coisa que converteriam picks que não são de loteria que o Nets, né? Concordo. Mas é isso, a gente é pelo menos top 2 em perspectiva pro futuro. Então, galera, fica tranquila. A gente tá de boas. Só curte o Rockets, vê os nossos garotos evoluindo, que quando você menos esperar, vai vir aquilo. A gente vai Exato. começar a competir, vai ser um time legal de assistir. E é isso. Vamos voltar pros playoffs, aquele clima tenso, entendeu? Exato. Os torcedores jovens agora, que estão chegando agora, vão ver a pressão que é os playoffs, entendeu? Torcer para um time que tá nos playoffs. Vai voltar a ser divertido, entendeu? A gente tá com um caminho bem tranquilo. Como o Storm já falou várias vezes, ele tá muito confortável com o nosso rebuild. Eu também tô, eu não tenho, tipo, nenhuma dúvida, entendeu? Eu tô muito confortável, não tô sentindo aquela pressão que tem gente sentindo, tipo assim, a gente tem que voltar a ser competitivo agora, porque em 2024 a gente não vai ter nossa pick. Eu não tô sentindo essa pressão, entendeu? Também não. Então, vamos pra frente, vamos seguir. Tem tempo. É o que eu sempre falo, a gente tem que curtir cada período do rebuild. A gente tá numa situação confortável, então isso é muito tranquilo. A gente não tá numa situação que a gente não tem a nossa escolha, a gente perdeu nossa estrela, a gente não tem mais nada. Não, pô, a gente tem o Jalen Green, a gente tem uma escolha de draft agora, a gente tem o Kevin Porter, a gente tem o Sengun. Se tudo der errado, vai continuar dando certo, porque a gente continua tendo futuro. O Josh Christian também se mostrando ser um jogador muito bom. Então, cara, bora ficar tranquilo. Agora bora falar sobre o teto e o floor do Paolo, né? É o que falta pra gente terminar o Paolo. Eu honestamente, eu não sei te dizer em quem eu enxergo o Paolo caso ele venha a despontar todo aquele potencial que ele tem. Eu não consigo. Eu vi gente falando Blake Griffin, mas eu não sei se eu consigo ver ele como Blake Griffin no prime dele. Eu realmente não sei. Eu também vi comparação com o Carmelo. Uma dessa comparação com o Carmelo, ela me irrita um pouquinho. Porque ele é muito voltado naquele jogador que não defende. Eu não acho que o Paolo não seja um jogador que ele não defenda. Eu acho que ele tem tudo pra ser um bom defensor. Concordo. Assim, eu gosto da comparação com o Griffin, aquele Griffin antigo, né? Da época do Clippers, né? Exato. Ele não é tão explosivo quanto o Griffin, mas o skill set, se você pega o skill set dos dois e o que era o Griffin, você vê, entendeu? Eu vi uma boa parte do Griffin e eu acredito também que o KPJ possa fazer isso. Talvez uma comparação assim, que eu acho que ele consiga ultrapassar. Eu acho que é tipo uma comparação, exemplo, se ele alcançar todo o potencial que ele tem, eu acho que é uma comparação bem abaixo. Mas peraí, eu esqueci o nome dele. Do Knicks. O Julius Randle. Ah, o Julius Randle. Eu vejo exatamente essa questão, entendeu? O Julius Randle no último ano dele, quando ele foi MVP, né? Ele teve as seguintes ele teve média MVP tipo, não, ele foi All-Star. Não, é verdade, All-Star, perdão. Ele foi All-Star, ele não foi MVP. Perdão, gente. Ele teve médias tipo, de 20 pontos, 5 assistências, 6 rebotes, entendeu? Eu acho que ele vai. Eu acho que esse é um teto assim capaz do Paolo ter, entendeu? Ele teve uma média muito boa. Deixa eu puxar aqui a média. Ó. Ele teve média de 24 pontos, 6 assistências e 10 rebotes, entendeu? Essa foi o ano do Julius Randle, que ele inclusive foi All-Star.
Então, assim, eu acho que ele tem total capacidade de trazer esses números também, entendeu? Talvez menos rebotes, porque eu não vejo ele sendo um jogador muito reboteiro assim. Eu vejo ele muito mais sendo um cara que vai atuar na transição do que sendo um cara que pega o rebote e vai trazendo, entendeu? Jogadores que vão para transição eu vejo mais valor, deixando de ter rebotes, entendeu? Passando rebote para outros caras, para eles já começarem na transição e ir para transição, entendeu? Ele é um jogador de transição, o cara é demônio na transição. Então eu vejo isso nele. Vai diminuir um pouco ali os números de rebotes, mas, vai ser um jogador espetacular, entendeu? O piso dele, eu acho que ele vai ser um starter, independente do time, entendeu? Ele vai ser um starter. Pode ser ele pode não ser o maior contribuidor do seu time, mas starter ele tem potencial sim para ser starter. Eu acho que ele consegue. Eu acho que assim, se a gente puder dar um exemplo assim, falando de outro time, por exemplo, vamos supor que o Blazers consiga pegar ele. É aquele cara perfeito se o Blazers quiser recomeçar a franquia ou até mesmo jogar com o cara do lado do Lillard, né? Sim, eu acho que ele tem uma das melhores. Os melhores fits que tem para ele no Blazers. Se o Blazers estiver na sorte ali na loteria, se acabar com ele, eles estão feitos. Estão feitos, é tudo que eles precisam. Uhum. Eu acho que assim, é o melhor exemplo que a gente pode dar assim do que o Paulo pode oferecer, né? E mesmo se o Paulo, se o Paulo tipo, vamos supor que o Paulo dê errado, vamos supor, ele evoluiu nem 50% daquilo que ele pode. Será que é um jogador que ele pode render como um starter, ou se ele seria só um bench player mesmo? Eu falei, eu acho que ele pode ser um starter sim, tipo, na pior versão dele, entendeu? Mesmo que ele não evolua quase nada e só se torne consistente no que ele é bom hoje, entendeu? Sinceramente, eu acho impossível, mas pode continuar. Também acho. Porque eu acho realmente que ele consegue evoluir muito mais. Mas eu acho que ele consegue sim ser um starter, entendeu? Trazer um pouco de QI pro time, aquele cara, aquele engenheiro da bola, né? Ele pode não ser o seu ball handler principal, nem o seu segundo ball handler, mas ele é aquele engenheiro da bola que, tipo, quando necessário, ele vai lá, vai resolver, vai encontrar os seus teammates, né? Os seus companheiros, e vai ser um starter bom, entendeu? No pior dos piores, ele vai ser um starter bom. Para encerrar aqui com o Paulo, eu queria só falar uma coisa, porque a gente sempre fala muito de ética de trabalho, né? E eu tava vendo também, tava pesquisando um pouco sobre o Paulo, também achei na Athletic uma reportagem com o Coach K, em que o Coach K, que é o técnico do Clube Devils, ele falando que o Paulo ele é viciado em assistir tape, né? Que ele assiste muito os vídeos, ele gosta de saber o adversário que ele vai enfrentar, que é uma coisa muito, muito legal, né? Uma coisa bem admirável, uma coisa importante que um jogador precisa fazer, ele estudar o seu adversário, né? Sim, ele puxou isso muito da mãe dele, né? Porque a mãe dele, como técnica, com certeza ela assistia muito, assiste, né? Muito isso. Muita tape, né? Com certeza. Ele puxou isso dela e, uma coisa extremamente necessária, né? Todo jogador, todo time quer ter um jogador assim, entendeu? Isso é ética de trabalho, isso se chama ética de trabalho, entendeu? Nessa temporada a gente pôde acompanhar isso com o Jalen Green, né? Com o Josh Christopher, inclusive o Silas falou disso numa entrevista, que o Josh passou a madrugada assistindo tape, né, antes de enfrentar um outro time. Eu acho isso uma coisa assim essencial quando você pensa em draftar um jogador mesmo. Sim, com certeza. Mas é isso, mano. Vai ser um jogador, entendeu? Eu acho que o time que tiver a possibilidade de pegar ele, pega ele, independente do fit, entendeu? Esses times que estão no alto, né? Geralmente são os times que estão em rebuild, tirando algumas exceções, né? Como teve o Golden State em 2019 e o Blazers esse ano, são times que querem competir, então talvez eles vão pensar no fit, mas sim. É uma situação específica, é diferente. Nós, o Detroit, o Orlando, o OKC provavelmente não vão pensar. Não tem o que hesitar, né? Exato, ele vai ser um top 3, entendeu? Ele vai ser definitivamente, ele não vai cair. E eu acho que a gente pode já emendar isso com o nosso próximo o meu favorito, prospecto, né? O meu favorito, o homem,
Pois é, Matheus, mas a gente vai ter que deixar o pessoal curioso para saber sobre o Chat Holmgren e sobre o Jaden Ivey. A gente já falou bastante por hoje, mas vamos fazer assim. Fiquem ligados lá no @SpaceCityBR, no Twitter. E que semana que vem tem a segunda parte da nossa série dos prospectos aqui também com o nosso Matheus. Deixem o like. Espero muito mesmo que vocês tenham curtido esse primeiro episódio aqui do Space City BR Podcast. E por hoje é só, pessoal. It's one small step for man, one giant leap for mankind.